Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje num formato 100% online, mas cremos no cuidado de Deus, né? E logo estaremos aqui reunidos mais uma vez, juntos. Vamos orar, pedir a direção de Deus para que Ele conduza este culto, conduza todas as coisas. Amém? Soberano Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu favor imerecido. Obrigada, Jesus, porque nós estamos melhores do que nós merecemos estar. Obrigado a Deus pelo teu amor que nos alcança todos os dias das nossas vidas. Obrigada pelo privilégio, ó Deus, de poder meditar na tua palavra, de buscar a tua face, Senhor. Obrigada pela intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos faz, ó Pai, buscar ao Senhor, buscar, ó Deus, entender e compreender a tua palavra, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo milagre e pela graça da salvação. Queremos, ó Deus, lembrar dos nossos irmãos que se encontram enfermos. Lembramos do Jonathan, da Gislaine, do Rafael, pastor Marcos, irmã Marilda, Juan, Emily, Mateu, Gabi, irmã Ruth, Alessandra, Luciane, Priscila. Lembramos também, Senhor, da Giovana, do Pedro, a Karina, a Ruth, mãe da Karina, e do Daniel, Senhor. Colocamos os nossos irmãos, ó Pai, colocamos essas vidas diante de Ti, pedindo, Senhor, orando para que o Senhor cure, ó Deus, os nossos irmãos, para que o Senhor, ó Pai, renove as forças, a saúde, restaure, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, a saúde deles. Cuide deles, ó Pai. Pedimos também pelos seus familiares, pelos filhos, pais, irmãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor traga alívio aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor os cure. Oramos, ó Deus, crendo, confiando. Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que pode fazer todas as coisas. Não há nada, Senhor, que seja difícil, não existe impossível para o Senhor. Nós cremos nisso, ó Pai. Oramos, pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, no livro de Romanos, o capítulo 10. Vamos ler na versão NAA. E diz assim a palavra de Deus. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém. É isso que diz a palavra do Senhor em Romanos. E nesse momento eu quero convidar você, a sua família, para que nós juntos possamos louvar ao Senhor. E neste primeiro hino nós vamos cantar: bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Amém? Você que pode se colocar em pé, você que pode... Vamos fazer isso para o louvor e a glória de Deus. Amém? Com alegria, com gratidão ao nosso Deus por tudo que nos tem feito. Amém? Louvemos ao Senhor Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre
Bem-aventurado é o que está. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus. Neste próximo hino nós vamos cantar: Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, abatido, com dificuldades, minha fé está em ti. Amém? Cantemos. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará.
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Glória a Deus. Vamos cantar agora Eu Cuido de Ti. Nesse hino diz: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Deus tem o controle das nossas vidas, irmãos, e Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida de nós. Amém? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze
e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Glória a Deus, aleluia. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Vamos cantar um hino novo, mas bem facinho, que diz: eu creio, minha esperança está em ti. Eu creio, no amor do Senhor não há temor. Nós cremos nisso. Amém? Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso te confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não
Nossa esperança está em Ti, Jesus. Minha esperança está em Ti, eu creio. No Teu amor não há temor, eu creio. Meus inimigos cairão, eu creio. No Deus do sobrenatural, eu creio. Minha esperança está em Ti. Neste último hino, nós vamos cantar: adorador é tudo que eu sou, assim Deus me formou. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar a voz de um adorador. Amém? Vamos cantar. Estamos com uma participação especial hoje, irmãos. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem
adoro. Se eu subir, Te adoro. se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. a voz De quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o irmão Bruno. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz, irmãos. Aqui estamos de novo, mais uma vez, transmitindo a mensagem de Deus, cultuando ao Senhor, ouvindo da sua palavra, através do vídeo, né, dessa tecnologia de novo, devido a algumas complicações. Mas, graças a Deus, a igreja segue firme e forte. E aqui estamos para ouvir a mensagem de Deus, onde nós iremos dar continuidade na carta aos Filipenses, onde Paulo escreve aos Filipenses. E aqui nós iniciaremos o capítulo 2. E eu gostaria de ler com os irmãos. Filipenses 2, do 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Oremos. Santo Deus, Pai querido, estamos diante de Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, a compreender, ó Pai, o que o Senhor quer nos ensinar. Aonde nos traz o exemplo, ó Pai, maior de Cristo. Nos ajuda a compreender e entender, ó Pai, a Sua vontade para as nossas vidas. E aplicarmos, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos a cada dia melhorar para servir a Tua igreja, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, limpa os nossos corações, esvazia, Senhor, do nosso orgulho, e que possamos compreender, ó Pai, a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, pedimos um favor no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui, irmãos, então, recapitulando um pouco do que vimos no final do capítulo 1, nós vimos ali, então, Paulo, ele encorajando os irmãos a viverem de uma maneira digna do Evangelho. Ali, se unirem contra os adversários da igreja na cidade de Filipos. Foi o que nós vimos e detectamos alguns adversários da igreja, onde nós vimos que eram os judeus, judaizantes, os próprios moradores ali, que eram contra aquilo que Paulo pregava, a mensagem de Cristo, e também aqueles que diziam convertidos, que estavam na igreja, mas viviam de uma forma liberal, onde nós chamamos de libertinos. Então nós vimos ali os adversários da igreja. E aonde Paulo ele diz ali para que os irmãos não temerem esses adversários, mas se unirem para que eles ficassem firmes ali na fé, num propósito, que ele vai dizer lá no versículo 27, no capítulo 1. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que eu, indo ver-vos, estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Então, foi o que nós vimos, Paulo encorajando esses irmãos a estarem unidos para que eles possam ficar de uma forma unida, para que eles lutem contra os inimigos da igreja de Cristo, juntos ali defendendo a fé evangélica. Então foi o que nós vimos. E hoje nós iniciaremos uma continuação do que Paulo quer dos irmãos. E isso nós vamos ver. Paulo, ele se aprofundando mais com os irmãos para que eles cresçam e entendam melhor o cristianismo. Então, devido, como nós vimos, Epafrodito, que era um obreiro da igreja de Filipos, ele viaja até Paulo na prisão e relata os acontecimentos da igreja e também conta as suas virtudes, né? O que a igreja estava fazendo. E ali, Paulo, ele ouve Epafrodito. E aqui nós iniciamos, decorrendo o que nós lemos, no versículo 1. Paulo vai dizer, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias. Então, Paulo, ele inicia esse versículo que nós frisamos aqui, se há. Então, aqui Paulo diz, por que Paulo diz se há aqui?
Então, tudo aquilo que Epafrodito relatou a Paulo, né, provavelmente passou essas virtudes para Paulo, dizendo verdades da igreja, uma igreja saudável, onde ali está produzindo frutos. E isso deixa Paulo feliz. Por quê? Porque há a exortação em Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito, né? E afeto, amor ali, fraternidade. Então Paulo fica alegre por ouvir isso de Epafrodito. Então ele vai continuar no versículo 2, né? Então, se há tudo isso que Epafrodito me disse, completai a minha alegria. Tá no versículo 2, ó. Completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, Paulo aqui, nós vemos que então Paulo ele fica feliz com os irmãos, dentro do que Epafrodito disse. E aqui ele então fala, completai a minha alegria. Então Paulo já está feliz, então me deixem mais feliz ainda, mais contente. Então Paulo vai dar mais sugestões e ensinamentos para que a alegria de Paulo em relação à igreja, aos filipenses, ela aumente. Então, completar a alegria que Paulo já tinha pela igreja de Filipos. Então, Paulo ele diz, já me deixem mais alegres, ainda devido todas essas virtudes que Epafrodito disse e menciona relação à igreja. Paulo, então, ele vai mais profundo com os irmãos, pedindo aos irmãos para que eles pensem de igual modo e tenham o mesmo amor e serem unidos de alma e o mesmo sentimento. Entendendo aqui que devido a alguns problemas que Epafrodito tinha relatado a Paulo, que existia na igreja alguns problemas. Então, eram discussões, brigas por espaço entre eles, poder. Então, ao decorrer da carta, nós podemos ver isso. Onde Paulo ele relata, no capítulo 4, no versículo 2, ele vai falar sobre duas mulheres, que é Evódia e Síntique, onde ali ele dá um conselho, que era o quê? Mulheres dispostas para com o trabalho ali na igreja, na obra de Deus, mas por alguma coisa ali ela se desentendesse. Talvez um partidarismo, é o que você vê na carta, dentro da igreja, onde uma queria ali mais se destacar do que a outra. Então Paulo ele vai instruir os irmãos a dar um passo a mais na santidade. Então, compreender melhor e poder servir melhor. Isso glorificando a Deus. Então ele vai dizer aqui no 2, né? O mesmo modo de pensar. Então aqui em querer o quê? Não que todo mundo vai pensar igual, né? É muito difícil isso. Mas aqui fala das coisas primárias. Aqui é um querer a mesma coisa, o objetivo. Então, onde eles se unirem no que é essencial, a pregação do evangelho, o anunciar de Cristo, o fazer por amor. Então, que eles pensassem de mesmo modo, num objetivo que é glorificar a Deus. Aqui ele também traz o mesmo amor, onde não houvesse o amor somente por uma parte da igreja, né? Ali o partidarismo, a panelinha, mas nela toda
um amor de igual para com todos. Então, onde eles tivessem amor por todos, não somente por uma parte da igreja. E ele vai também dizer unidos de alma e mente. Então, uma união, uma harmonia entre eles, a respeito do que? Da pregação do evangelho, para que a igreja se mostre firme em meio às dificuldades. Então, é como nós vimos, uma igreja perseguida, onde eles tinham muitos problemas em relação a inimigos da igreja. Então, Paulo queria que eles fossem unidos, para que quanto mais unidos e mais firmes eles fossem de alma e mente ali juntos, defendendo o evangelho, assim como nós lemos, lutando para isso, eles conseguissem vencer melhor juntos. Então Paulo ele traz essa instrução aos irmãos, se aprofundando. Então viu, ó, mesmo modo de pensar, mesmo amor e unidos de alma e mente. Então vemos que Paulo ele elogia até aqui os irmãos, né, pelo que os irmãos estavam fazendo, né? Glória a Deus por isso, porque há isso, há amor, há fraternidade. Então que ele está alegre por isso, por ter essa comunhão dos irmãos, né? Que há consolação, há amor. Então aqui ele vai dizer, ó, mas eu quero que minha alegria seja maior ainda. Então completa a minha alegria. Então completando a minha alegria, o que Paulo quer? Que eles vivam juntos, tendo o mesmo pensamento, tendo o mesmo sentimento, caminhando juntos, né, para um objetivo só, que é o 27 está dizendo, né, juntos pela fé evangélica, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo quer isso dos irmãos. Então vemos como Paulo ele faz esse profundo apelo para os irmãos de Filipos. Então é algo mais profundo. Então talvez para os irmãos, poxa, está tudo bem, está legal, né? Mas Paulo, como ele é um homem de Deus, ele tem uma visão dada por Deus, Paulo sabe que pode ser aperfeiçoada essa igreja que tanto ele amava, e ele entendia esses atributos da igreja, uma igreja muito querida por Paulo. E no 3 ele continua: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então Paulo ele já começa a colocar o problema mais exposto. Então ele condenando as atitudes que estavam acontecendo na igreja. Então ele fala ali, né? Não façais nada por partidarismo ou vanglória. Partidarismo ou vanglória, então, é o quê? Nada mais que interesse pessoal ou vaidade. Então, Paulo ele faz uma proibição contra essas atitudes, por elas trazerem o quê? A destruição da unidade cristã, onde formam o quê? Panelinhas, grupinhos, e não algo total, né? De igual para todos. E isso pode corromper a unidade cristã. E o partidarismo, o interesse pessoal, ele traz o quê? A satisfação pessoal, um orgulho para si, colocando um cristão acima do outro. E o que acontece? Isso promove o quê? Conflitos, em vez de harmonia no relacionamento pessoal e com a igreja. Então no contraste do partidarismo e da vanglória, Paulo ele traz por humildade. Então ele vai dizer, mas por humildade.
Então é dessa forma que Paulo queria que os irmãos estivessem prontificados a fazer qualquer coisa, né, com humildade, e não por interesse pessoal ou uma simples vaidade, mas com humildade. A humildade, ela coloca o cristão abaixo dos outros, numa posição de serviço, com o objetivo de nos preocuparmos com as necessidades e os interesses dos outros, assim da igreja. Então, essa é a ideia de Paulo ao aconselhar os irmãos a dizer que mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo, ele diz aos irmãos, para que os irmãos se humilhem, para que os irmãos vivam em humildade para servir. E o versículo 4 nós vemos: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui que o alvo dos irmãos, Paulo traz, seja o quê? Para agradar o próximo, mantendo o amor com humildade, se colocando como servo de Cristo e servo uns dos outros na igreja. Então, é isso que Paulo traz aos irmãos. Então, completando minha alegria, né? Já estou feliz com vocês. Então, seguindo o raciocínio de Paulo, onde Epafrodito diz para ele ali que eles estavam vivendo uma vida de igreja maravilhosa, onde tinha amor, tinha comunhão, fraternidade, compaixão. Então, Paulo fica feliz com isso. Aí Paulo faz o quê? Então, vamos dar um passo como uma igreja, onde Paulo ele vai mais a fundo com os irmãos. Então, ele pede o quê? 2 coisas aos irmãos. A primeira é que vocês estejam unidos, lutando pelo evangelho, pela igreja de Cristo, combatendo os inimigos da igreja juntos. E o segundo é que vocês não façam nada por interesse próprio ou vaidade, ser superiores aos outros. Na verdade, o que Paulo quer é o quê? Que os irmãos busquem o interesse dos outros, o interesse do próximo, se dediquem em servir e tratem o próximo como se fosse o quê? Superiores a você. Aqui são essas exortações que o apóstolo Paulo faz aos irmãos até aqui. Então, é o que nós vimos. Paulo, então, ele compreende, ele estimula os irmãos dentro daquilo que os irmãos já vinham fazendo e ele faz que os irmãos dêem um passo a mais na santidade, que é o quê? Esse entendimento, que os irmãos tomassem cuidado com as suas atitudes e fazessem tudo para a glória de Deus, não por interesse próprio ou uma vaidade. Então ali era o quê? Aqui Paulo ele discerne o problema que a igreja estava passando. E Paulo traz aos irmãos com essa exortação que a igreja ela precisa se humilhar diante de Deus, onde ficava bem claro que a igreja sofria com isso. E a raiz do problema era a arrogância, era a vaidade, egoísmo. Ao longo da carta, você lendo, você consegue observar isso. Então, para que houvesse unidade e harmonia, era preciso que eles se humilhassem, renunciassem a si mesmo e buscassem o bem do próximo. Essa é a ideia de Paulo. E Paulo, por ser um homem, irmãos, com esses atributos que ele prega aos irmãos, que ele estimula os irmãos a praticarem,
ele poderia dar o exemplo da sua vida, né? Então ele não se coloca como exemplo aqui, mas a seguir, né, ao decorrer desses outros versículos que vamos ver, ele vai o quê? Apontar para Cristo, que é o maior exemplo a que o cristão deve seguir. Por isso que somos chamados cristãos, né? Então, Cristo, nós fazemos a vontade de Cristo, nós fazemos aquilo que Cristo fez. E assim Paulo, sim, como um exemplo também de praticar tudo isso que ele está dizendo, até mesmo quando nós olhamos, quando Paulo esteve em Filipos, ele praticando isso, ele se esvaziou sim ali até então da sua cidadania romana e ele conseguiu caminhar pregando o evangelho, tendo sabedoria, foi perseguido, foi maltratado, foi preso, mas tudo para servir aos irmãos, para ali poder o evangelho está presente para pessoas que ouviram e se converteram, assim como alguns que nós podemos ler em Atos. Então, aqui do versículo 5 ao 11, nós vamos ver Paulo colocando do 6, 7 e 8 a humilhação e o sofrimento de Cristo. E no 9, no 10 e no 11, vamos ver o que? A exaltação de Cristo. O 5, Paulo, ele coloca aqui Cristo como o exemplo supremo de humildade como seu Senhor e Salvador. Como eu disse também, Paulo, certamente, podemos ver como exemplo. Mas Paulo, ele vai aqui citar Cristo. Então, a observação dos 6 a 11, Paulo, segundo alguns estudiosos, aqui essa parte que Paulo relata em sua carta, alguns dizem que é um hino cantado na igreja primitiva, onde os 3 primeiros, que é o 6, 7 e 8, fala da humilhação, e o 9, o 10 e o 11 fala de sua exaltação. Provavelmente ali era um hino que cantava na igreja primitiva. Não sei se foi composto por Paulo, mas isso alguns historiadores trazem esse entendimento, por ser muito bem colocado. Então, no versículo 5, como nós vemos, Paulo trazendo, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo ele vai apontar de tudo o que ele falou para que os irmãos praticassem, fizessem. Ele vai trazer quem que praticou isso e teve como exemplo Cristo. Então ele vai mostrar o exemplo de Cristo. No versículo 6 ele começa: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Cristo, ele já existia desde toda a eternidade, como Deus. Cristo é Deus. Cristo possui a divindade, uma divindade a qual ele não renunciou ao se tornar homem. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E no versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Vemos na expressão de Paulo que Cristo ele se entrega totalmente como homem, onde ele usa a expressão aqui de 3 formas, onde ele fala assumindo, tornando-se e reconhecido. Assim Paulo ele descreve a renúncia de Cristo, de sua glória celestial. Aqui Paulo mostra que Cristo, ele não deixa a sua divindade, ele toma a sua posição como servo, como um escravo,
onde em nenhum momento ele usa o seu poder para aliviar o seu sofrimento, mas voluntariamente ele se priva de sua glória, mas ele permanece um ser celestial, onde Cristo, ele é Deus e homem, aonde ele não há pecado. Então Jesus, ele se despiu de sua glória, ele se fez como homem. Então ele era visto como, ele era reconhecido como um homem comum, como nós, né? Ele se tornou um homem como nós e ele assumiu essa forma, porque ele se despiu da sua glória. Então essa é a ideia que Paulo traz, onde Cristo é 100% homem e 100% Deus. E no versículo 8, nós podemos ver aqui, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando Cristo se esvazia, já vemos uma humilhação. Então, quando ele se esvazia de sua glória, isso já é humilhante, porque ele se torna em figura humana. Então, devido a ele se despir dessa glória, então, se tornando um ser humano, isso já é algo onde há uma humilhação de Cristo. Ele se diminui, ele se faz um ser humano assim como eu e como você. E aqui ele finaliza, e morte de cruz. Então ele se humilhou, assim, despindo da sua glória, e ele foi obediente. Obediente ao quê? À vontade de Deus, ao plano de Deus. E ao finalizando o quê? A sua morte, uma morte de cruz. Aqui Paulo ele traz a morte na cruz, onde Cristo foi para essa morte. Não numa perspectiva, na perspectiva de dor e humilhação, e não no significado maravilhoso desse acontecimento, quando nós dizemos, Cristo morreu na cruz por nós, para nos salvar. Mas aqui, Paulo está trazendo o que Cristo sofreu, então para ele ali, todo o sofrimento que Cristo passou, sofrimento humano de Cristo, a vergonha, ali foi dolorido, agonizante, e por fim ele foi morto. Então Cristo sofreu todo esse processo como um ser humano, assim como eu e você poderíamos se fosse nós. Ele sofreu por isso, mas cumprindo o que? A obediência. Era o que? Era o papel e o objetivo como servo de Cristo, como servo do Deus Pai. Então ele fazendo a vontade do Pai, essa era a vontade do Pai. E continuando o 9, essa vontade do Pai, onde leva à morte de cruz, o que acontece? Nós vemos aqui um ato do Pai em uma resposta direta à obediência do Filho. Quando Paulo diz, usando essa expressão, no início do versículo 9, onde nós vemos. Então aqui nós vemos a humilhação de Cristo, descendo, despindo da sua glória, vivendo como homem comum, e sofreu e morreu. Vemos a humilhação. E aqui no versículo 9, a consequência dessa obediência, a resposta que Deus Pai dá ao Filho, nós vemos ele dizer no 9, pelo que também Deus. Então, Paulo usando essa expressão, pelo que também Deus, que é a parte A do 9, né? O recompensa, Deus vai recompensar o Filho. Aí ele vai trazer o quê? 3 maneiras aqui da forma que ele recompensou o Filho. Primeiro,
nós vamos continuando. Ó. Exaltou sobremaneira. Então, o Pai exaltou o Filho sobremaneira. Deus, no terceiro dia, depois da morte de cruz de Jesus Cristo, ele traz a vida a Jesus. Jesus ressuscita. E não só isso, isso ainda é simples. Mas o que acontece? O próprio Deus, ele o coloca na posição mais elevada em todo o universo. Então, Deus Pai, ele devolve a glória que Cristo tinha antes de se encarnar como um homem, se fazer como um homem. Daquela glória que Jesus se despiu, deixou. Então, o Pai o devolve a essa glória, né? Então, o Pai o exalta sobremaneira. Glória a Deus por isso. Aqui vemos a exaltação de Cristo devido à sua obediência. E mais uma maneira que ele coloca, continuando, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A parte B do versículo 9. Jesus passa a ser chamado Senhor. Senhor, que em grego fala Kyrios. Então, Senhor Jesus Cristo. Então, esse nome é colocado à pessoa de Jesus, Senhor, onde Senhor é o nome de Deus, né? É chamado ali de Yahweh, onde Paulo diz que Deus Pai deu esse nome ao Filho, onde a palavra Cristo, ela significa ungido Messias, Jesus é Yahweh, salva, Yahvé, salva, e Senhor, Yahweh, né? Então, é adicionado esse nome a Jesus, Senhor, Senhor Deus. Então, depois dele ter sido esvaziado, humilhado, obediente até a morte e morte de cruz, Deus, ele o exalta sobremaneira e ele dá um nome que está acima de todo nome. E no versículo 10, ele continua esta exaltação, essa recompensa a Jesus Cristo. Então, Deus Pai o recompensa. Continuando no 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Parte A do versículo 10. Paulo, ele cita aqui, meus irmãos, provavelmente ele está fazendo uma referência ali de Isaías 45, 23, aonde ele diz assim, ó, por mim mesmo tenho jurado, o Senhor falando, Senhor Yahweh, ele falando, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Aleluia, glória a Deus. Isso está escrito em Isaías. Então, Paulo pega essa passagem e traz a igreja de Filipos. Ele traz a igreja aos filipenses, onde todos se curvarão ao Senhor, todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus. Paulo, ele aplica essa passagem de Isaías a Jesus, onde de fato Paulo, ele cria que Jesus é Senhor e Yahweh, Deus encarnado, o Deus entre nós. E Paulo tem em mente o dia do juízo, onde Jesus voltará em glória, glorificado, aonde todos se dobrarão diante. Então, continuando a parte B do versículo 10, que ele vai dizer, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E a parte A do 11,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então, Paulo ele usa essa expressão nos céus e debaixo da terra, onde aqui ele quer dizer que todos os seres se prostrarão diante de Cristo e confessarão que ele é Senhor tanto dos salvos como aqueles que rejeitaram o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Então os cristãos, né, aonde nós nos colocamos, muitos com grande alegria, gozo, desde já nós já professamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. E naquele dia também nós nos prostraremos e exultaremos e confessaremos ainda mais que tu, Jesus, é Senhor. E esse dia ele é tão esperado por nós que hoje confessamos Cristo como nosso Salvador. Então, onde nossos joelhos se prostrarão e reconhecerá este nome maravilhoso, Senhor Jesus. Mas também os ímpios, os inimigos do Evangelho, também se prostrarão diante de Jesus Cristo, Senhor. Mas com porém, cheios de horror, terror, apavorados, com vergonha, eles também dirão assim, sim, tu és o Senhor. Confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Porque Paulo ele diz aqui, ele repete Isaías. Então, onde fala que todos confessarão. Não é somente um grupo, os que creem, não, todos, até os que não creem. Todos vão reconhecer Cristo Senhor como o Senhor Deus. E a parte B do 11, como nós lemos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E tudo isso Paulo ele escreve trazendo isso para os irmãos, mas aonde nós vimos que tanto o ímpio como o cristão, ele se ajoelhar e reconhecerá o Senhor como Jesus, como Senhor, o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na continuação do versículo 11, ele vai dizer, para que confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Paulo ele escreve isso, para a glória de Deus Pai. Paulo ele se preocupa em ter esse entendimento. Por quê? Porque no final, esse é o objetivo de todas as coisas. E por esse motivo que Jesus Cristo, ele renunciou, ele não se apegou ao fato de ser Deus, não reivindicou seus privilégios no fato de ser Deus, mas ele se esvaziou, ele tomou a forma de homem, ele se despiu de sua glória, assim como nós lemos, ele cumpriu com o plano da vontade do Pai, e entendendo que tudo isso acabaria para a glória e o louvor de Deus. Então, o desejo, assim como Jesus fala que a sua comida, a sua bebida é fazer a vontade do Pai, ele entenderia que isso acabaria para a glória de Deus. Então, valia a pena tudo o que ele fez. Ele se despiu da sua glória, ele se fez servo, escravo. Então aqui, meus irmãos, nós podemos ver uma resposta quando muitas pessoas, ou até mesmo às vezes nós, nos perguntamos por que Deus criou o mundo? Por que ele fez esse plano?
Porque ele colocou um casal ali no jardim, o testou, sabendo que eles iriam pecar? Então a resposta ela converge aqui, ó. Porque na sabedoria de Deus, na sua soberania e poder, no seu controle, ele sabia que tudo isso acabaria em glória e louvor para o seu nome. Então é assim que Paulo ele finaliza no versículo 11, para a glória de Deus Pai. Então precisamos tomar cuidado muitas das vezes quando entramos em questões que não temos resposta. Melhor fazermos como Martinho Lutero fazia, deixo vocês discutindo com Deus, porque ficam tentando buscar respostas. Mas nós temos essa resposta onde tudo é para a glória de Deus, tudo está no controle de Deus, nada se perde. Então, Jesus ele entendia isso quando ele se despiu da sua glória, quando ele veio em forma de homem servir. Ele sabia que aquilo não ia ser frustrado, porque ninguém frustra os planos de Deus, mas cumpriu como um bom servo o seu objetivo e o seu papel. Glória a Deus. Então, um panorama aqui, irmãos, desse capítulo que nós vimos, desses versículos do 1 ao 11. Então, Paulo traz ali, ó, Filipenses, vocês são uma igreja maravilhosa, há amor, comunhão, consolação, mas vocês precisam ser unidos em pensamento, mente, o mesmo objetivo, mesmo propósito. Não façam nada por vaidade ou partidarismo, ou por poder, ou por prestígio, mas tenham a mesma atitude que houve em Cristo, assim como nós vemos, onde ele, sendo Deus, ele não se apegou ao ponto de dizer que não se humilharia, deixando o seu patamar de Deus, o privilégio divino, mas Cristo ele se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. Ele se tornou obediente, fazendo a vontade do Pai, se humilhou, sofreu, ele foi tentado, passou fome, ele apanhou, ele morreu a morte mais vergonhosa da época, que era a morte de cruz. E essa foi a morte que o nosso Senhor teve, uma morte vergonhosa, onde muitos antes que eram para morrer crucificado, eles preferiam às vezes morrer antes de serem crucificados, de tão vergonhoso que era. Era algo muito assim horrível. Se você estudar, você vai ver sobre essa morte, né? Então Paulo ele diz aos irmãos, né, dando esse panorama, sejam como Cristo, não busquem o interesse de vocês, que é o partidarismo, né, a vontade própria ali, onde no final vocês serão recompensados, assim como o Pai, Deus Pai, fez com Cristo Jesus, o nosso Senhor, Jesus, Filho. Paulo aqui ele encoraja a igreja a viver em união, humildade e harmonia, onde uns servem os outros. Então, qual é o ensinamento que nós temos, meus irmãos, dessa passagem, que podemos aprender muita coisa? Jesus, ele é verdadeiro Deus, ele é como o Pai e o Espírito Santo, desde a eternidade. Então, nós entendemos como a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus veio encarnado como homem, mas ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Então, essa passagem nos ensina isso. Segundo, Jesus, ele era homem de verdade, em sua natureza, assim como eu disse, 100% homem. Então, não somente uma aparência, mas sim ele era real.
assim como nós lemos ali, onde ele foi reconhecido em figura humana, ele tinha a semelhança e ele assumiu a forma de homem. Então nós aprendemos isso. Não podemos dar essa desculpa, mas Jesus fez assim porque ele era Deus. Não, ele era 100% homem também. Então nós entendemos isso. E o que podemos, assim, com essa passagem, aplicarmos para as nossas vidas é o quê? Que não busquemos elogios, bajulações, destaques na igreja, porque isso pode o quê? Aumentar a nossa vaidade, né? O status, que não façamos nada que não seja movido por oração. Porque quando nós oramos, colocamos diante de Deus, buscamos ao Senhor aquilo que iremos fazer, relação ao seu reino, à sua obra, como um instrumento de Deus, ela tem um objetivo, que é obedecer a Deus. E isso traz o quê? A glória para Deus. Então é isso que nós temos que entender, aonde acabará para a glória de Deus tudo aquilo que nós venhamos fazer para o reino de Deus, assim como igreja, assim como Paulo queria aos irmãos de Filipos. Assim nós devemos fazer em nossa comunidade, em nossa igreja, em nosso âmbito. Tudo devemos fazer movidos por oração e para que seja para a glória de Deus e edificação dos irmãos da igreja. O segundo é servir a igreja que Deus nos colocou, se esvaziando, buscando não os nossos interesses, mas o do outro e o da igreja. Então precisamos entender a necessidade de nossa igreja, de nossos irmãos, e ali está prontificado para servir, não da forma que eu desejo, mas sim da forma que a igreja necessita. E o terceiro é viver em amor, trazer sempre o exemplo de Cristo em nossas vidas. Então, tudo aquilo que venhamos fazer, toda boa obra que venhamos fazer, porque fomos chamados para as boas obras, que elas devam ser com amor, que possamos estar olhando sempre para essa passagem aqui, que é o maior exemplo supremo, é Cristo. Então, tanto eu, Bruno, como o irmão, possamos nos esvaziarmos de nossos status, de nossos currículos, de nossa formação, e dentro da igreja, no corpo de Cristo, poder servir de uma forma com amor, visando o próximo, amando a Cristo, amando a vontade de Deus acima de todas as coisas. E tudo isso com o amor de Cristo. E um quarto ponto é o quê? O ponto central da mensagem, irmãos. Onde aplicamos para as nossas vidas mesmo. Cristo, ele foi obediente e assim devemos ser. Agradar ao Pai sendo obedientes. Precisamos estar dentro da vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus. E assim teremos adversários, como a igreja de Filipos teve, perseguida, sofrida, porque defendia o evangelho, estava ali segundo a vontade de Deus, e quando você procura fazer a vontade de Deus, os adversários se levantam, o mundo ele nos odeia. Mas isso, quando nós temos essa percepção que estamos dentro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, nós ficamos o quê? Confiantes, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Então, muitas das vezes, quando as coisas estão meio complicadas em nossas vidas, as coisas estão na prova, estão na luta, olha e fala assim, devo estar no caminho certo, porque eu estou gerando adversários, inimigos, e você está sendo obediente a Deus, buscando uma vida de oração, um direcionamento de Deus, e isso vai atrair adversários.
Então, é isso que nós temos para aprender com essa parte desta carta com Paulo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que nos mantenha segundo a sua vontade, unidos em Cristo, olhando o Senhor como nosso exemplo e sendo obedientes ao Pai. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor pregada. Glória a Deus, porque mesmo em dias difíceis, complicados, nós conseguimos nos reunir para louvar ao Senhor, né? Hoje nós temos a tecnologia, glória a Deus por isso, e nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, entregar o nosso culto a Ele, que pela graça e misericórdia dEle, Ele possa receber o nosso culto. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por este culto. Obrigado a Deus pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por podermos adorá-lo em formas de hinos. Obrigada, Senhor. Nós só temos a agradecer. Obrigada, Jesus. Nós pedimos ao Pai que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está assistindo este culto. O Senhor conhece as necessidades, as dificuldades, e nós pedimos ao Pai pela vida dos nossos irmãos. Seja qual área, ó Deus, eles estão precisando da sua ajuda, do seu socorro. E nós intercedemos por eles neste momento, ó Pai. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ó Deus. Nós cremos nisso. E por amor a Ti, ó Deus, nós pedimos pela vida dos nossos irmãos. Não porque nós mereçamos, ó Pai, mas porque o Senhor é fiel e não pode negar a si mesmo. Obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Uma ótima semana, firmes com Jesus, com a alegria que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Não esqueça de deixar aí o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Amém? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz de Jesus. Amém.